Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus rapidinho, preparar seu coração para a mensagem de hoje. Os meninos estavam cantando aqui e Deus falou algo muito poderoso no meu coração. Talvez você esteve em lugares muito ruins essa semana. Talvez você esteve em lugares muito difíceis de se estar. Mas o pior lugar seria longe da presença de Deus. O que não é o seu caso. Você está na presença de Deus hoje. E isso vale toda a pena. Então vamos buscar a Ele e nos abrir para essa mensagem. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. Apesar de mim, o Senhor tem uma palavra para trazer aos nossos corações. Então que seja feita a sua vontade, que o Senhor fale conosco e que assim nós possamos sair daqui amadurecidos nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Então, a série de mensagens é Heróis Sem Capa. A primeira semana passada foi falando de pais e filhos, os relacionamentos horizontais, e agora nós vamos falar dos relacionamentos verticais, que é relacionado ao nosso Pai Celestial, ou mais conhecido como Deus, ou para aqueles mais íntimos, Abba. Nós vamos, durante esse período, nos basear no slogan que diz: existem heróis sem capa, e nós o chamamos de pais. Essa expressão popular, ela é uma forma carinhosa de dizer como nós admiramos os nossos pais, como nós admiramos aqueles que são normais, né? São homens normais que vivem num mundo difícil, que enfrentam os mesmos problemas que nós, mas que decidiram ser responsável pela nossa vida durante um certo período de tempo, ou alguns, né, o resto da vida. Mas eles decidiram assumir esse papel. E querendo ou não, eu e você somos frutos desse pai. Nós somos frutos do nosso pai. Nós somos resultado do empenho dele, e nós só estamos aqui porque ele permaneceu em algum momento e continuou investindo na minha vida e na sua vida. Eu estou falando do seu pai terreno. E uma coisa importante para que nós possamos fortalecer a ideia de que o nosso pai é um herói, é que devemos tirar da nossa mente que ser pai ter um pai é algo comum. Não, ter um pai é algo extraordinário. Reconhecê-lo como herói é essencial para o nosso crescimento e amadurecimento. Reconhecer que seu pai é um herói vai te levar muito mais longe. Bill Gates uma vez disse assim: você só vai entender o que é ser pai até que você comece a arcar com os compromissos e a vida financeira do seu filho. Então você talvez tenha uma dificuldade de entender o que é pai, mas inevitavelmente uma hora você vai experimentar isso. Dentro dessa perspectiva, olha o que a Bíblia diz, dessa valorização que Deus dá ao relacionamento do pai e do filho, ao relacionamento dos pais e filhos. Malaquias 4, versículo 5 e 6 diz assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Olha só, e ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. A importância do seu relacionamento com o seu pai se estende além do transtorno na sua casa. Ela impacta o país, a nação. Talvez a sua pergunta é: por que o nosso país está tão nessa situação que está? A culpa é da fulana? Não, a culpa é do relacionamento primário entre os pais e filhos. Está na Bíblia. Então eu sei que da mesma forma, a contraproposta, quando os pais e os filhos não estão conectados, não estão linkados de coração, o mal se estabelece. Quando eles estão, há uma diferença. O ambiente que gera é de bênção, alegria e conquista. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa série, nós vamos compreender como honrar os nossos pais, nos conectar ao coração deles, manter um relacionamento estável, para que a nossa nação desfrute disso e nós geremos um ambiente de alegria, de conquistas e de bênçãos. Amém? Amém? Vou ficar bravo aqui se vocês não interagirem comigo, né? Eu gosto de... Podemos tentar de muitas maneiras arrumar o nosso país, arrumar a nossa nação, arrumar a nossa vida. Mas só existe um jeito certo de conseguir essa conquista, através da paternidade bem resolvida.
E hoje nós vamos experimentar como resolver a nossa paternidade no sentido vertical. O tema da mensagem de hoje é Aba. O texto de Gálatas 4 fala um pouquinho sobre este Aba. Olha só, você que tem a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, seu, sei lá, o que você quiser e ter, sua iFolha, como eu tenho a minha, se é mais convencional. Abre aí, Gálatas 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Nessa tradução, na língua hebraica, esse pai que o apóstolo Paulo se refere, é o pai Aba, que é uma forma carinhosa de se referir a Deus, que é uma forma íntima de se referir a Deus. Podíamos dizer que ele estava dizendo mais ou menos assim: esse paizinho que te adotou, esse papai que oferece a você adoção e agora você passa a ser filho deles, era disso que ele estava falando, e demonstrando com isso também um afeto e liberdade de quem pode falar com o pai da maneira que é e que tem que ser, como filho. Se eu tenho um pai que é juiz e eu vou até o lugar de trabalho dele, quando eu chego naquela sala, eu digo a ele: excelentíssimo, senhor, chamo ele conforme ele tem um mérito. Mas quando ele chega em casa, senta no sofá comigo e come pipoca e assiste um filme, como eu chamo ele? De juiz? Não, de papai. É dessa forma que Paulo está falando. Se refiram a este agora como seu pai íntimo, como seu papaizinho, pois é isso que ele é na sua vida. A verdade então é que Deus, ele é pai, e que inevitavelmente você vai ter um encontro com ele a ponto de se relacionar como filho. Mas qual tipo de filho você vai ser? Ou qual tipo de filho você é? Essa é uma pergunta para que nós possamos refletir e acertarmos na resposta. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender o que acontece nesse ambiente aqui, do porquê nós nos reunimos, porque esse evangelho, o que é isso? Cristianismo, o que é isso? Se nós pudéssemos definir aqui, eu diria que todo o evangelho está resumido em entender Deus como Pai. Todo o evangelho, toda a pregação do evangelho se resume em entender Deus como nosso Pai. Dentro disso eu quero, junto com vocês, dar passos práticos para que nós possamos mudar a nossa perspectiva e agora assumirmos o nosso papel de filho. E a primeira atitude, de fato, é: assuma a sua identidade de filho de Deus. Assuma a sua identidade de filho de Deus. O texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai. Eu olho isso aqui, não tem como, gente, ó, isso é Bíblia. E o mais novo, sabe quem que foi que disse? O jovem. Toda frase que sai, toda vez que o jovem falar eu quero dizer alguma coisa, a sequência pode ser desastrosa. Toda vez. O jovem, ele tem uma habilidade de falar bobeira, cara. E aí ele fala que, para quem conhece essa história, vai saber que a sequência é assim: pai, o senhor está vivo, mas eu quero muito a minha herança. Então, tipo assim, ele meio que mata o pai dele nessa história, mesmo o pai dele estando vivo. Ou, em outras palavras, ele diz para o pai dele assim: olha, o senhor já não tem mais nenhum valor para mim, então estar com o senhor, para mim não faz diferença. O que eu quero mesmo é que você tem a herança, me dá a minha parte que eu vou embora. Isso é o que o jovem disse para o seu pai. Foram essas palavras que ele dirigiu ao seu pai. Imagina todo mundo lá na mesa da janta, né, comendo, tal, aquele ambiente gostoso, né, o pai fazendo planos: vou te mandar para o Mackenzie, você vai estudar no colégio top, nossa, filho, que carro que você quer e tal. Aí eu acabei falando: não, pai, faz o seguinte, me dá o dinheiro, porque eu não quero nada, eu só quero o dinheiro que o senhor tem mesmo. É esse o meu objetivo aqui. E aí ele faz esse apelo. E engraçado é que num país como o nosso, onde 5,5
milhões de pessoas não têm o nome dos seus pais. Na sua certidão de nascimento, o filho pródigo, o jovem pródigo, admite então matar o seu próprio pai para apenas ficar com a herança. Não é uma estatística pequena. 5 milhões de pessoas não têm a paternidade reconhecida. E nós precisamos sair dessa cultura, desse modo inoperante de acreditar que isso é normal, tudo bem, e transferir isso para Deus. Nós crescemos tanto ouvindo que tudo bem não ter pai, ou de repente por experiência própria, ou por experiência de terceiros, que quando nós não encaramos Deus como pai, tudo bem, está tranquilo. Eu não consigo entender Deus. Não está tranquilo. Nós precisamos assumir a identidade de filhos. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nós nascemos nesse mundo, mas fomos criados para viver na eternidade. E lá na eternidade tem pai. Lá na eternidade há um pai. E nós precisamos lidar com isso desde aqui. Após ele ter falado isso, e apesar desse absurdo todo, né, dessa forma de se prontificar a destruir o relacionamento com o pai, havia uma consciência nele. Apesar de ele ter feito essa burrada, apesar de ter sido um bocozão, ele sabia que ele tinha um pai. Apesar de tudo, ele sabia que ele tinha um pai. Olha aqui que o Cote, em um dos seus livros, fala sobre paternidade. Esse acesso da paternidade de Deus se baseia num coração totalmente reconciliado aos pais, ou seja, os pais da terra. Quando abrimos nosso coração para os nossos pais, os nossos olhos se voltam para Deus e para as outras pessoas. Só podemos ver a glória de Deus através de um coração reconciliado com os pais. Disso flui uma adoração em espírito e em verdade, e uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz num nível de adoração. Então, ter pai, vamos juntos aqui entender isso. Ter pai não está fora de moda, não. Ter pai não sai de moda. Ter pai é uma essência nossa, é um valor, é um princípio. Ter pai e reconhecer o pai ainda mais. Eu não sei qual que foi o tipo da métrica do pensamento humano, ou da cultura social, que te levou a um pensamento diferenciado disso. Mas eu vou junto com você aqui entender que nós precisamos curar a nossa mente de algumas coisas. A primeira coisa é, trate as suas frustrações. Vamos tratar as nossas frustrações. Você já parou para pensar quais frustrações da sua vida você passou para Deus? Para o seu relacionamento com o seu pai? Às vezes, você passou a frustração daquele seu chefe para Deus. Às vezes você passou a frustração daquele seu professor de matemática, miserável, abençoado, para Deus. Às vezes você passou a transferência do posicionamento do seu próprio pai para Deus. Só que eu vou te dar uma boa notícia, Deus, Ele não tem um dia mau e um mau momento, como de repente esses caras tiveram na sua vida. Deus está sempre de mau humor, está sempre bem todo dia. Todo dia. Agora Ele está de bom humor com você. Deus jamais vai te olhar no mau momento dele, como de repente o homem pode ter feito. Talvez você tenha falado alguma coisa atravessada na sala de aula, tomou uma advertência. Deus é assim. Não. Deus é pai e está de bom humor o tempo inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? Então Deus está de bom humor o tempo todo. Ele nunca está de mau humor. Então, além de tratar as suas frustrações, você também deve cultivar a intimidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama Abba Pai. E Paulo fala mais ainda, pois vocês não receberam um espírito
que os escravize novamente para temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Há muito problema de relacionamento que nós aplicamos no nosso relacionamento com Deus. Há muitas dificuldades relacionais na nossa vida que nós transferimos para Deus. E a Bíblia está nos dizendo que o que resolve... Sabe o que resolve problema de relacionamento? Não é terapia, não é tratamento. O que resolve problema de relacionamento é intimidade. Isso resolve problema de relacionamento. Então, melhore, trate, cure a sua intimidade com Deus, e a sua forma de vê-lo como Pai vai aparecer imediatamente. Você vai conseguir enxergá-lo como Pai. Guarde isso no seu coração. Não é tratamento e terapia que cura relacionamento. O que cura relacionamento é intimidade. Seja íntimo de Deus. Algumas verdades aqui para você guardar no seu coração. Se o Espírito testifica que Deus é o seu Pai, acredite nisso. Porque o Filho, eu tenho muitas coisas boas para dizer do que acontece se você aceita ser filho e reconhece que você é filho. Como, por exemplo, todo mundo sabe que o filho tem uma atenção diferenciada. Agora, não ser filho, eu não tenho nenhuma referência boa. Tipo, ele não é filho, que bom. Não tem. Não ser filho é só implicações ruins. Agora, ser filho só implicações boas. Então, no mínimo, decidir ser filho é se dar bem, é fazer certo, é conseguir. 2, desfrute dos seus direitos de filho. Lucas capítulo 15, versículo 12 diz assim: o mais novo, lá de novo, o jovem, mais novo. Pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. A Bíblia nos dá uma garantia de que nós temos herança em Jesus, em Deus, por meio de Jesus. Olha o que o texto fala em Romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Cristo tem, você tem. Amém? Você tem noção de tudo que Cristo tem? Você tem noção? Porque eu olho daqui de cima, eu acho que você não tem noção. Ele tem tudo. Como diz nosso pastor, tudo do grego é tudo. Tudo o que Cristo tem direito, você tem direito. Cristo nunca passou necessidade nessa terra. Jesus Cristo nunca passou. A única vez que Jesus Cristo passou fome foi porque ele quis lá no deserto, que era um jejum. Cristo só ia em balada top, de gente top. Jesus andava de jumentinha nova, 4x4. Jesus só vivia no... Aqui, Jesus. E isso na terra. Imagina depois que ele morreu, ressuscitou e herdou tudo. Você tem direito a esse tudo. E você tem que se apropriar disso. Essa herança, ela te dá direito e inclui 2 aspectos. O primeiro é a herança da vida de Jesus e a herança das promessas divinas. A herança da vida de Jesus significa que você pode viver como ele viveu. Uma vida que agrade a Deus, uma vida que dê certo, uma vida que não erre, uma vida próspera, abundante, uma vida certa, uma vida que te leve para o céu. Essa é uma implicação de termos direito como filho. Nós podemos levar a mesma vida que Jesus levou. A segunda, olha isso aqui que Rick Warren fala. As características de Jesus não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitamos então que Cristo viva por meio de nós. Em outras palavras, não decore esse texto que eu acabei de ler, que somos herdeiros. Seja esse texto em movimento. E aí você vai viver esse texto continuamente. Não decora a Bíblia, não. A Bíblia, eu ouvi essa semana e isso foi revelador no meu coração. A Bíblia não foi feita para a mente. A Bíblia foi feita para o coração.
Então não decore o texto, viva o texto, seja o texto. E aí você vai ser herdeiro e co-herdeiro. O outro ponto, herança das promessas de Deus. Não basta ter consciência disso, é preciso se apropriar. Existe uma história de um rapaz novo que chegou em seu pai, ainda muito novo, e falou assim: pai, estou fazendo um planejamento da minha vida e queria muito propor uma coisa aqui para o senhor. Aí ele fala: filho, se eu for bem nas minhas notas, me formar com louvor, arrumar um bom emprego, ao fim disso tudo, o senhor me dá um carro? O pai falou: claro que sim. E aí ele começou a se empenhar nisso, foi estudar numa cidade distante. Alguns meses depois, o pai lhe enviou um presente. Só que ele estava tão ocupado, estudando, tentando arrumar um bom emprego, fazendo conexões, que ele olhou o presente, viu que era do pai, deixou num canto e nunca olhou. Os anos se passaram, aquele jovem se formou, arrumou um bom emprego, e seu pai estava sentado na primeira fileira, olhando para ele. E ao fim da formatura, ele desceu e foi direto ao encontro do pai dele, já com aquela expectativa: aquele velho está com a chave do meu carro. Quando chegou lá, o pai simplesmente sorriu e o abraçou e disse: parabéns, filho. Ele não entendeu o que aconteceu, virou as costas e foi embora, mas muito amargurado, entristecido, e nunca mais falou com a sua família, nunca mais falou com o seu pai, nunca mais fez contato. Ele não brigou, ele não discutiu, ele não culpou o pai, mas ele se entristeceu com aquela postura. Tempos mais tarde, o pai veio a falecer, e ele recebeu essa notícia, e muito triste ainda de não ter digerido bem aquela situação, ele lembrou do presente, e ele foi lá abrir o presente. Quando ele abriu o presente, tinha um livro dentro do presente. Ele olhou aquele livro e falou assim: puxa, nunca tive tempo nem de folheá-lo. Ele abriu, tinha uma dedicatória muito bonita, incentivando, dando um apoio, mas ao folhear algumas páginas, ele encontrou um envelope. Dentro desse envelope tinha um cheque em branco. Estava escrito assim: compre o seu carro, a sua casa, os seus livros, tudo o que precisar. O valor é ilimitado. Tudo que é meu é seu. Nós não podemos mais só achar que temos ou que vamos ter conforme o nosso esforço. Temos que abrir o livro e descobrir que tudo está aqui e é nosso. Já está pronto, já está separado. O cheque está em branco. Temos direito a tudo. Está assinado pelo Deus Pai, pelo Abba. Está em branco. Tem noção? Eu não tenho noção que se me desse um cheque em branco, meu pai, que deve ter uns 10 contos na conta, se ele me desse cheque em branco, eu ficaria louco. Se Deus me desse um cheque em branco, eu terminava de construir essa colina aqui. Pastor, está tudo aqui, ó. Cimento, cal, telhado, tudo. Mas já está disponível para nós. Nós só temos que nos apropriar. Não podemos passar todo o tempo achando que podemos ter. Temos que entender que já temos e nos apropriar disso. Deixa eu te falar uma coisa. Ao contrário do mundo, onde o pai precisa morrer para que o filho receba herança, conosco aqui, o pai precisa viver para que você receba herança. Quando o pai vive em você, nas suas decisões, no seu coração, na sua mente, é aí que você desfruta da herança. Deixa o pai viver hoje no seu coração, o Abba. Você está entendendo o que eu estou falando? Terceiro, supere a religiosidade. Lucas 15, versículo 13, diz assim, o óbvio, né? Primeiro ele mata o pai, pega o dinheiro, e aí o que acontece?
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. O desejo de Deus é que você tenha Ele sim como Abba, como Pai, mas é que você seja um discípulo e um filho amadurecido. E um dia faça as suas próprias escolhas, sabendo por Ele como chegar no melhor lugar, através do seu Espírito. Nosso pastor Carlito costuma dizer, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Então acerte nas escolhas, escolhendo Jesus. Se a consequência da sua escolha for servir a Deus, você acertou. Deu certo. Se hoje as suas escolhas têm te levado a servir a Deus, significa que tá top. Como diz hoje, você mitou na decisão. Você mitou, você é um mito. O filho estava decidido a gastar tudo que tinha e ficar longe do pai. Mas uma hora ele percebeu que ele precisava voltar. E ele teve que se quebrar muito para voltar. Às vezes nós vamos ter que nos colocar bem embaixo para voltar. Mas se for a melhor escolha, escolha. Faça a escolha certa. 4. Admita seus erros. Lucas 15:13. Continua dizendo, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. 8 versículos depois, olha o que diz. No versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, algum tempo depois, o filho viu que fez uma burrada. É muito difícil admitir. Mas eu vou Nossa, eu vou ser seu amigão aqui agora, eu vou falar para você. São as formas de admitir e reconhecer, e não as habilidades que nos tornam pessoas melhores, úteis. É quanto mais você admite e reconhece, melhor você fica. Não é quanto mais você treina, não é quanto mais você melhora, não é quanto mais desempenho você tem, é quanto mais você admite e reconhece quem você é. Aí você melhora. E o filho então se aproxima do pai, pequei contra ti, enfrentou muitas dificuldades. Lógico que os motivos foram erros, teimosia, escolhas erradas. Mas ali ele tomou uma postura e uma atitude, uma decisão diferenciada. Ele decidiu assumir a fragilidade dele. Nós precisamos assumir a nossa fragilidade. Nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos errando e nos direcionarmos para a admissão disso, o reconhecimento e logo em seguida a liberdade. Porque é assim que acontece. Você admite, reconhece, confessa e é livre. Não adianta você chegar em casa, depois de uma burrada, e colocar o hino do Ministério de Louvor, Capital Inicial. Se um dia eu pudesse ver e fizesse parar de chover, nos primeiros... errei. Não, sabe o que você tem que fazer? Orar, pedir perdão, me chamar para tomar um milkshake, confessar e está tudo certo. Eu vou te ouvir. Me paga um lanche, eu vou com você lá. Eu vou, de verdade. Admitir os erros é também fazer a escolha correta. Você precisa lembrar que Deus não está nervoso. Deus não está nervoso, Ele não está pronto para te castigar. Deus, Ele também não está naquela vontade de revanche, vingativo, esperando o momento certo para te punir. Deus não está acusador hoje, esperando o momento para jogar na sua cara que você errou, ou quanto você foi mal.
Deus também não está tirano, ou seja, invasivo. Deus não está. Aliás, Deus está sempre pronto a te perdoar, a te abraçar, a te receber, porque Ele é Pai, porque Ele é seu Abba. Tão certo como eu gosto de bacon, Deus está pronto para te receber. Filipenses 44. Está aí na Bíblia, pode procurar. Ele quer te receber, Ele quer te trazer para perto. Ele não desiste de você. Quinto, rejeite a orfandade. Capítulo 15, versículo 19. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como os teus empregados. De novo, jovem. Olha o jovem que ele faz depois que ele erra. Oh, não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. Isso aqui é mimimi, cara. O jovem, desse jeito. Sabe qual que é a postura correta? Eu fico imaginando, cara, quando... Gui, vem aqui. Eu fico imaginando quando o filho chegou lá no pai. Quando o filho chegou lá no pai, foi falar isso aqui pro pai. Porque o pai, ele é bem resolvido. O pai não fica, não, me conta aí a lamúria da vida. O pai é bem resolvido. E de verdade, eu imagino que a cena foi assim, ó. Repete esse texto aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sou... Shhh. Te amo, filho. Vai lá tomar um banho, está nojento. Foi assim. Acho que o pai não escutou muito tempo a lamúria, não. Mandou, troca a roupa desse moleque que está nojento. Põe um sapato no pé dele, um tênis. Compra um Nike Shox para ele. Já nem deve estar na moda mais isso, né? Sei lá, tênis. Seus perfeccionistas. Mais para frente o texto diz assim, versículo 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quem falou que ele não era digno de ser chamado filho? Ele mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai ter orfandade com Deus por opção sua. Porque Deus sempre vai querer ser seu pai. Você só vai ser órfão se você quiser. É só se você decidir. Porque essa é a fala dele. Eu não sou digno. Mas Deus não está nem aí. Ele quer ser pai. Ele te fez para ser pai. Sabe quem gera órfãos? Sistema. Só que isso aqui não é um sistema, não. Isso aqui é uma família. Aqui é família. Aqui gera filhos. O sistema gera órfãos. Aqui dentro nós geramos filhos. Família. Sétimo e último. Desfrute da alegria contagiante. Versículo 23 do capítulo 15. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. E tudo acaba em costela assada na Bíblia. Então os espertão vai falar assim, então quer dizer que quanto mais gordo, mais alegre. Não! Mas eu acho que a alegria contagiante, ela corre na velocidade de quem engorda. De quem casa, pelo menos, né? Não sei se... Cara, não tem coisa que engorde mais do que casar e McDonald's. E a alegria, ela tem que ser veloz dessa maneira, desse jeito. É muito rápido. O jeito que a alegria contagia. Na hora que o filho é recebido, a hora que ele entende que o pai é bom, que o pai é perdoador, que o pai é generoso, que o pai não liga para o passado dele, que o pai quer recebê-lo, que o pai quer amá-lo, ele ganha novas vestes, e automaticamente todos acabam recebendo daquela festa que é feita para o filho. Ou você acha que só o pai e o filho, olho gordo, fizeram churrasco? Foi para todo mundo. Foi para todo mundo. Chama todo mundo. O meu filho estava morto, ressuscitou. E agora eu vou dar um churrasco para ele. E assim nasceu o Outback.
com os parabéns e tudo mais. Eu nem sei se eu posso falar isso gravando. Mas enfim, nasceu ali uma oportunidade, um ambiente de desfrutar da alegria contagiante do que é ser filho. Estou encerrando, mas eu quero deixar isso claro para o seu coração. Toda vez que você reconhece que você é filho, o ambiente onde você está é afetado pela alegria do Senhor. Porque esse menino, ele reconheceu que ele ainda tinha pai, que ele era filho, e todos ali participaram da festa junto com ele. Todos. O seu raio de influência, na sua escola, sua faculdade, no seu trabalho, a partir do momento que você assumir que você tem um aba, um paizinho, um papai, que te ama acima de tudo, todos eles vão sentir essa influência, todos eles vão curtir essa alegria. João capítulo 17 diz assim: mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. A alegria, ela não está nas coisas, a alegria está em nós mesmos. Por quê? Porque é Jesus que está em nós hoje. Porque somos filhos do Pai. É por isso que a alegria em nós é completa, e está dentro de nós mesmos. O último texto diz assim, versículo 31 e 32. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Nós precisamos desfrutar desse relacionamento com o Pai. Aqui tem um cheque em branco, assinado pelo próprio Pai. E ele não está nominal. Quais são os nomes que vão aqui hoje, que vão desfrutar de tudo que o Pai, o Abba, pode oferecer? Quais são os nomes que vão aqui hoje? Feche seus olhos por um minuto. Quando ele foi recebido, havia um anel, um banquete, havia roupas novas, havia uma nova vida, havia uma nova oportunidade para ele. Eu queria te dizer que daqui 50 anos, muitas das pessoas que você conhece hoje estarão mortas. Daqui 50 anos, muitas dos seus sonhos, das suas lutas, não vão ser lembrados por ninguém. Eu queria dizer que daqui 50 anos, talvez até você não esteja mais nessa terra. E quais foram as suas escolhas? Quais foram as suas decisões? Pelo que você decidiu? É hora de você que está aqui e entende que isso é para você, a despeito se você gostou do jeito que eu falei, não importa se você gostou do jeito que as músicas foram tocadas, o que importa agora é o que você precisa decidir, é o que você precisa escolher. Assina esse cheque com meu nome, não receba esse cheque. Espero para, ou não espero. A decisão agora é com você.